Olá a todos e a todas. Como vocês já sabem, meu nome é Nilva Bortoleto, já estivemos aqui juntos e eu sou sócia da Inovate Serviços em Saúde. Então, tal como prometido, nós seguimos aí com o nosso programa de entrevistas, de bate-papo, com pessoas que realmente se destacam na área da saúde. E hoje nós temos uma conversa muito interessante. Hoje nós vamos falar de inovação na indústria farmacêutica. E para conversar conosco hoje, nós temos aqui o Wilson Borges. O Wilson Borges, ele é uma pessoa muito conhecida e muito conhecedora da indústria farmacêutica. Então, o Wilson, ele já tem 40 anos de vivência na indústria. Ele trabalhou 20 anos na Pfizer e teve a oportunidade de lançar muitos blockbusters. E ele também liderou unidade de negócios na Roche e na White. Nos últimos 15 anos, ele foi CEO na Zambon, não só no Brasil, mas também em outros países, e também da Medley e da Natulab. Atualmente, o Wilson ele é consultor, ele trabalha fazendo mentoring e palestras sobre gestão de pessoas e engajamento. Certamente nós vamos precisar trazer o Wilson aqui de novo para falar sobre o mentoring e o engajamento. Mas hoje nós vamos falar de inovação farmacêutica. Wilson, muito obrigada por estar aqui conosco, por despender esse tempo nesse nosso bate-papo, né? E está tudo bem com você? Tudo em ordem? Estamos tocando aí essa vida online na pandemia? É o que temos para hoje, né? Mas graças a Deus está tudo bem, com saúde, a família tudo bem, também com saúde. Ótimo. Mas primeiramente eu queria te agradecer pela oportunidade, né? Pelo convite. Falar de desenvolvimento de produtos, né? No segmento farmacêutico é uma das coisas mais vitais, né? A indústria farmacêutica ela vive basicamente de pesquisa. E como, apesar de eu não ser um especialista, minha vida na indústria farmacêutica foi sempre muito em marketing, foi muito em vendas, né? Mas, como você disse, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar 20 anos na Pfizer, que é uma das empresas que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, e estive muito próximo e responsável pelo lançamento da maioria dos blockbusters da Pfizer na década de 90, né? Então, isso trouxe, né, um conhecimento aí que a gente pretende aqui hoje estar compartilhando. Muito legal, muito bom, Wilson. Então, para começar a nossa conversa, né, eu gostaria de saber como que você vê hoje a evolução da inovação farmacêutica, não só no Brasil, mas no mundo, né? Estamos aí por um período de turbulência, se fala bastante, hoje se fala muito em vacina, né, que é uma inovação, mas como é que você vê hoje esse cenário? Bom, a indústria farmacêutica vive de inovação, né? Por isso, investimentos no desenvolvimento, né, na inovação farmacêutica é a coisa mais importante do setor, né? E a gente vê, né, que mesmo assim, nos momentos de grande recessão, os investimentos em tecnologia, projetos de desenvolvimento de novas drogas, eles continuam muito fortes nas grandes empresas, no mundo todo, né? E para ter uma ideia da dimensão disso, né, segundo o cálculo do Centro Tufts, o Centro Tufts é um centro de estudo de investimentos e em desenvolvimento de drogas nos Estados Unidos, né, o gasto médio em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos pela indústria farmacêutica global, né, e a gente tem que lembrar aí, né, que da pesquisa básica até teste clínico, né, é em torno de 10, 12 anos só investindo, né? Foi agora em 2019 por volta de 180 bilhões de dólares e deve passar dos 200 bilhões até 2024, né? Então, realmente muito representativo, né? Uhum. Se eu não estou enganado, né, a Pfizer, com quem eu trabalhei muitos anos, atualmente investe cerca de 7 bilhões, 8 bilhões por ano em pesquisa e desenvolvimento, né?
Uhum. E quando a gente olha para frente, né, Nilva, a coisa ainda fica mais representativa, né? À medida que a população vai envelhecendo, né? E hoje, passados 100 anos, já não é mais algo para poucos, né? Uhum. Já vai ser para muitos. A grande maioria que nasce nessa década vai passar dos 100 anos. Existe aí uma corrida muito grande por inovação, né, nas chamadas ciências da vida, né? Aquelas que não só vão levar à cura de algumas doenças, mas também permitir com que você tenha maior qualidade de vida convivendo com a doença que você tem, né? Então, a demanda, né, de recursos financeiros é enorme, é gigante, né? E não só financeiro, né, mas também humanos, né, Uhum. porque à medida que as drogas vão ficando mais complexas e os processos de desenvolvimento aí para essas drogas de qualidade de vida, principalmente aí no mercado de doença crônica, autoimune, né, como artrite reumatoide, diabetes, câncer e tudo mais, né, vai aumentando a necessidade que as empresas têm, né, de maior investimento nessas drogas. Então, assim, eu vejo que se tem algo que não mudou, né, em relação nos últimos, sei lá, 30 anos, ou 40 anos, ou 50 anos, é o desejo da indústria farmacêutica, né, e a prioridade da indústria farmacêutica em investir em pesquisa e desenvolvimento. Muito bom. Agora, dentro desse contexto global, e o Brasil? Você acha que o Brasil ele está nessa mesma onda? Como é que a gente se posiciona? Olha, eu acho que, de certa forma, sim, né? Ele tem apresentado uma série de iniciativas aí para o desenvolvimento de moléculas inovadoras, porém, né, com o surgimento acelerado de nova tecnologia, nova demanda regulatória, que pede mais teste de alta tecnologia, mais pacientes, mais tempo de análise, né? Isso tudo fez o desenvolvimento farmacêutico ficar bem mais caro, né? Uhum. E de difícil acesso aos mercados emergentes, né? Uhum. Então, além disso, né, não é só o recurso financeiro, né? Faltam cabeças, né, para tocar esses projetos de biosimilares, biotecnologia, de genoma, enfim, Uhum. as grandes cabeças estão contratadas pelas grandes multinacionais, né? Então, a gente tem empresas aqui no Brasil, né, que foram buscar fora, né, grandes pesquisadores para começar aqui um desenvolvimento, né? Mas ainda é bem inicial isso e muito aquém daquilo que as grandes multinacionais fazem, né? Uhum. O apoio, quando a gente olha, né, para o apoio governamental para pesquisa no país, é ridículo, né? Ele praticamente não existe, né? Então, e tem um ponto, né, também, né, que é cultural e que agora a gente está começando, né, a lidar melhor com ele. Quando eu digo a gente, o segmento farmacêutico, né? Que o desenvolvimento de produto, em média, leva aí 10 anos. Uhum. Né? Segundo as estatísticas, né, de cada 10 drogas, só uma Uma vinga. vinga, né? E aí o risco do investimento é muito alto, algo que o empresário nacional não estava acostumado, Uhum. né? Então, tem iniciativas aí, a Bionovis e outras que com algum pouco recurso de BNDES, né, e algumas parcerias têm evoluído, né? Mas ainda os empresários no Brasil têm um certo receio, né? Porque, óbvio, corre o risco de passar 10 anos investindo milhões e chegar lá no final, né, o produto não vingar, Não né? vinga, né? Então,
É Mas, de novo, desafiador. assim, já foi muito pior. Acho que esse é o Entendi. ponto. Estamos Não se caminhando. fazia nada. Hoje Não se estamos fazia nada. caminhando. Eu acho que quem está, se você pegar aí as grandes nacionais, né, todas elas têm algum tipo de desenvolvimento de produto, né? Algumas e pouquíssimas iniciativas em produtos de alta complexidade, mas em desenvolvimento, né, daquela de categorias melhores, produtos já existentes, elas trabalham muito bem, né, e algumas até com iniciativas boas em relação a produtos fitoterápicos, né? Uhum. Então, assim, é uma gama nova, o cenário político, financeiro no Brasil é complexo, né? E isso faz com que a gente ainda esteja muito atrás, né, daquilo que seria o ideal em relação às multinacionais. Entendi. Também tem um outro ponto, né, que você falou em relação aos profissionais. Justamente pela falta de incentivo local, muita gente vai para fora do país, né? Então, a É, gente perde muitos cientistas que nem ficam aqui, nem ficam nas multinacionais pela e falta de. assim, e nós temos realmente pesquisadores de altíssimo nível. É, é. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos aí na área de cardiologia, na área de urologia, de psiquiatria, né? Nós temos profissionais reconhecidos no mundo todo, É, né? Mas falta o recurso, o né, recurso, o para incentivo. mantê-los aqui e contribuindo significativamente. Entendi. Wilson, sabe, a gente percebe, né, eu e você que temos um tempinho aí de indústria farmacêutica, né, a gente percebe que no transcorrer dos anos, houve uma fase que todo mundo foi embora do Brasil, né, as empresas internacionais. Depois a gente teve uma fase que todo mundo queria entrar no Brasil. E agora, como é que nós estamos em relação a isso, né? Como é que anda a atratividade do Brasil para essas empresas internacionais de inovação, do seu A ponto de gente teve um vista? período muito crítico na década de 80, né? Onde, por conta de controle de preço, né, você tinha grande parte do seu portfólio sendo vendido por um custo menor do que o da produção, né? Então, foram anos e anos, né, de prejuízo constante, né? E isso afugentou muitas empresas. Mas o Brasil tem uma coisa que é fantástica, né, que é o mercado, né? Então, apesar dos constantes problemas políticos, financeiros, estabilidade da economia, inflação alta, o dólar sobe, o dólar desce, né? O Brasil foi, e será sempre um dos principais mercados globais. Não é só na farmacêutica, não, acho que em vários segmentos, mas no farmacêutico em especial, né? Se a gente olhar para o futuro, né, e comparar com os países do primeiro mundo, né, é aqui que vai ter a maior taxa de envelhecimento populacional, o maior crescimento populacional, taxa de natalidade em alta, né? Muito diferente dos países, né, dos Estados Unidos ou da Europa, né, que tem isso tudo muito estagnado, né? Uhum, Então, qualquer empresa farmacêutica que queira realmente crescer tem que estar no Brasil, não tem como não estar no Brasil, né? entendi. A gente tem muita coisa positiva, né? E tem um mercado gigante, né? A gente, por pior que seja, né, a gente tem muitos programas bons de acesso à medicação de graça. Uhum, Aliás, se a gente pegar o mercado de medicamentos de alto custo, né, é quase que 100% bancado pelo governo, uhum, né? Temos o farmácia popular, né, que para produtos de uso crônico não tem custo, né? Isso não existe em outros países, né? uhum. Então, eu acho que o Brasil teve um período de muito sério na década de 80, eu participei disso,
na época na Pfizer, né, que também quase foi embora do Brasil, né? Nós tínhamos 6 meses para decidir se a gente ia embora ou ficava, né? E estava mais para ir embora do que ficar quando... assim, na década de 80 não foi só o problema do controle de preços, né? A Anvisa também não existia e não se aprovava nada em termos de novas drogas, né? A Pfizer tinha um pipeline de, sei lá, 7, 8, 9 produtos, né? Há anos parados para serem aprovados, né? Então, isso aí assustou demais, mas o bom senso fez com que todos voltassem, né? E o Brasil sempre é prioridade na maior parte das empresas farmacêuticas do mundo, né? Para não dizer em todas. Que bom, que bom. Isso é uma boa notícia. Agora É ótimo. vamos pensar o inverso, né? Olhando de novo para as nossas nacionais. As nossas nacionais, na sua opinião, elas conseguem competir globalmente ou vão conseguir competir globalmente, né? E o que poderia ser feito para acelerar essa competitividade? Olha, nesse momento, né, é muito difícil competir globalmente, né, sem parcerias, né? Se a gente pegar, né, as grandes nacionais que se concentraram aí no desenvolvimento não incremental, né, que é o tal do best in class, melhoria de posologia, de embalagem, formulação, fitoterápico e tal, e focada no segmento de primary care, elas têm apresentado um desempenho bem positivo, né, e crescente, têm chegado a algumas drogas interessantes, né, e estão fazendo aí um investimento em torno de 5 a 10% do seu faturamento e são competitivas aqui no Brasil, no mercado de primary care, né? Entretanto, quando a gente vai para o mercado de alta complexidade, né, focado no canal hospitalar, nós estamos num estágio ainda muito embrionário, né, e muito longe de ser competitivo globalmente, né? A gente olha para o que foi feito nos últimos 8, quase 10 anos, né, nas iniciativas governamentais, né, de criar uma big multinacional brasileira, né, de fazer transferência de tecnologia, uma série de coisas, né, andou muito pouco. Uhum. Né? Uma ou outra empresa conseguiu um ou outro produto, né, mas que não é competitivo globalmente, é competitivo aqui no Brasil, né? Eu acho que para acelerar, né, essa competitividade, né, é fundamental, né, as parcerias com empresas de pesquisa, né? Entendi. As multinacionais estão mais confiantes agora em fazer parcerias, né? Parcerias. Tem também que diminuir o excesso de burocracia que nós temos aqui, né? Aprovar um estudo clínico no Brasil, até pouco tempo atrás, era uma coisa de muito tempo. É Né? verdade. Você que é da área sabe bem, e isso afugentou. A maior parte das multinacionais tinha um centro de pesquisa com muitas pessoas aqui no Brasil e tocavam muitos estudos, fase 2, fase 3. Né? Isso aí acabou. Né? Todas dizimaram porque não andava nada aqui e o custo foi ficando não tão interessante como era anteriormente. Né? Então, à medida que e está melhorando, para ser sincero, né, esses processos burocráticos excessivos, né? Porque assim, eu falo sempre assim, a Anvisa é uma das melhores, se não a melhor agência de vigilância sanitária no mundo, mas ela, às vezes, ela vai além do limite, né, no afã de garantir que não se vai ter problema algum com uma droga, ou de exigir muito além, ou até mesmo exigir que
testes adicionais de drogas já aprovadas pelo FDA. Uhum. Então, entendi. Isso daí era um problema, mas está diminuindo muito, né? Uhum. Gradativamente está diminuindo muito. E as empresas nacionais, né, começam a ter mais apetite para investir em P&D, em especial nas moléculas de biotecnologia. Uhum. Se a gente pegar as multinacionais que estão no Brasil, Nilva, praticamente todas largaram o mercado de primary care, né? Elas estão se concentrando nos produtos de alta complexidade, vacina, câncer, e aí vai, né? Genoma, esse é o foco delas, né? Entendi. E o mercado de primary care ficou para as nacionais. Para as nacionais. E elas estão aí estão bem profissionais, né? Se eu comparar meus 40 anos de indústria aí, né? Assim, o profissionalismo, né, de todas é muito grande, é muito alto, né? Se você conhece os centros de pesquisa das top 5, nossa, primeiro mundo, mas focado no mercado de primary care ainda, né? Entendi. Então, agora, a gente, assim, tendo o recurso, né, e o apoio que precisa para coisas tão complexas como isto, né, a gente tem qualidade científica, tem pesquisador talentoso, né? O que precisa é de mais parcerias para que eles também se desenvolvam, né, nas suas habilidades, mas a gente evoluiu nisso. A gente evoluiu e eu acho que essa mudança que ocorreu na Anvisa nos últimos 2 ou 3 anos, né, principalmente com liberação de produtos, né, de aprovação de novos produtos e com aprovação de preços, né, para produtos incrementais, né, de novos produtos, que era sempre era o segundo problema das multis, né, porque muitas vezes você desenvolve um produto que está mais do que comprovado que ele é um produto inovador, que ele é único, né? E querem te dar o preço de um produto que está no mercado há 40 anos. Nós vamos entrevistar uma pessoa para falar de preço aqui no futuro. Então, justamente para a gente abordar essas situações. Isso dificulta, né? Não é só a empresa, isso dificulta a vida do brasileiro, porque os produtos têm um benefício muito evidente, né, para a população brasileira, né? E ele fica, às vezes, lá 5, 6, 8 anos, ficava, acho que agora não fica mais, mas para se conseguir comprovar que é algo absolutamente inovador, e quando eu digo comprovar, né, normalmente, quando a gente vai discutir esses temas com a Anvisa, a gente leva o que existe de mais importante em pesquisa no país para aquele tipo de droga, né? E eles vão lá e afirmam, não, esse produto é inovador por isso, por isso, por isso, por isso. E os caras não dão bola, né? Então, isso frustrava muito, né? Frustrava muito. Mas, de novo, a Anvisa evoluiu demais, melhorou muito o timing de aprovação de produtos, de aprovação de preço, né? E isso está dando mais confiança para que os recursos financeiros, né, comecem a girar. Excelente. Você fez um comentário muito interessante sobre a área de pesquisa clínica, né, que a gente fazia muita coisa aqui. Isso está dentro da área de desenvolvimento, né, de novos negócios, ainda que indiretamente, assim, não é a gestão, mas faz parte ali do contexto. Então, queria saber, na sua opinião, quando nós olhamos hoje dentro das indústrias, isso vale para todas, para as nacionais e as internacionais, né, que estão instaladas aqui. Como você vê o funcionamento? Eu vou fazer 2 perguntas em uma, né? Primeiro, assim, como que você vê a situação dessas áreas de inovação dentro das indústrias aqui no Brasil hoje? Aí estamos falando muito de estrutura,
né? Uhum. Da parte estrutural. E aí, também aí, indo para a segunda parte da pergunta, como que você vê as pessoas, né? Hoje a gente sabe que dentro das áreas de novos negócios precisa ter um gestor, que é quem orquestra tudo isso, né? Uhum. Então, queria saber como é que você vê isso, como é que você vê a estrutura e a gestão e, claro, os outros profissionais que ficam alocados hoje dentro da área de inovação ou novos negócios, né? O desenvolvimento, cada empresa tem aí o seu nome. A gente tem, como eu disse, a gente tem gente muito capacitada quando a gente olha para o lado técnico de desenvolvimento, né? Laboratórios experimentais bem montados, né? Parcerias com universidades, né? Mas quando a gente olha, né, para o que é novo negócio hoje para uma farmacêutica, né? Eu acho que a gente ainda precisa caminhar um pouco no escopo da posição, né? A gente vê que as áreas de desenvolvimento de negócio estão ganhando mais espaço e mais profissionais qualificados nas empresas, sejam elas locais, multinacionais, como for, né? E, de novo, novos negócios são o combustível da empresa para garantir competitividade a longo prazo, né? E está todo mundo ligado nisso, muito ligado nisso daí agora. Se a gente tem dados aí que mostram que inovação é a principal prioridade na agenda estratégica de mais de 60% das empresas da área farmacêutica e ciências da vida no Brasil. A gente só está atrás do setor de bens de consumo, que chega a quase 70%. Né? Então, o que tem que acontecer agora, né, é um aprimoramento, né, e um alinhamento do escopo do trabalho, né, do gestor, né, da área de novos negócios. Uhum. Mas ganhou muita importância, era uma área que praticamente não existia, era só para cumprir tabela que existia nas empresas, né, mas muito o grande holofote estava no time de marketing, né? Uhum. Então, hoje, isso já está mais dividido, né? O holofote, né, num gerente ou num diretor de novos negócios é gigante. Ele tem que buscar parceria, ele tem que buscar desenvolvimento, ele tem que buscar oportunidades todo ano, muitas vezes, né? Então, ganhou um escopo mais interessante e os profissionais estão, à medida do tempo, se adaptando a isso. O que a gente percebe é que ainda, assim, hoje nós temos muitas empresas em diversos modelos, né? A gente percebe que tem empresas que têm uma área única, exclusiva, né, para novos negócios e com profissionais alocados, e tem outras que dividem, né, com o pessoal que está na linha. Exatamente. E isso é muito ruim, porque quem tem que se preocupar com o resultado deste ano, fica muito difícil ficar pensando há 5 anos adiante, né? Esse é o ponto, não dá, né? E também tem o seguinte, eu muito nas empresas onde eu passo, eu sempre falo isso, né? Como é que você, né, trata o momento, né, a entrega do ano, né, sem perder, né, o foco no longo prazo? Né? Não tem como, você não pode ficar olhando só a venda do mês, a venda do ano, né? Como é que eu estarei, né, daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 20 anos, né? Qual vai ser meu portfólio? Hoje em dia, quando você, nos processos de merger e acquisition que existem, né, a primeira coisa que se faz uma due diligence ou se olha assim com muito carinho, né, é o portfólio de produtos para ser lançados, né? Isso aí é fundamental, né? Então, não dá mais para você falar, não, isso aqui dá, vamos quebrar o galho com o fulano ali ou com o Beltrano, né? Tem que ter um especialista e full time focado nisso daí, para que realmente a empresa continue evoluindo, né? É verdade.
Bom, e para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, a gente já falou do mercado global, a gente já falou da nossa atratividade, das nossas nacionais, dos nossos profissionais, né? E a última pergunta, que é uma pergunta, assim, bastante discutida em diversos fóruns, né? Na sua opinião, qual é o papel das universidades e governo como catalisação de inovação? E como a indústria pode se inserir e ajudar nesse processo? Você já fez um comentário muito interessante dizendo sobre o baixo incentivo, né, que nós temos. Hoje, que aí, digamos, a gente está olhando um pouco, né, você já fez aí uma pincelada do ponto de vista do governo, mas aí nós temos as universidades e a gente tem a indústria farmacêutica. Como que você vê essa interação e como você acha que isso poderia melhorar para melhorar esse resultado final aí nosso da competitividade? Essa é a nossa pergunta aí para fechar a nossa conversa. Tá. Eu não tenho dúvida, né, que o papel das universidades é fator mais do que preponderante, né, para sucesso no desenvolvimento de drogas nos países emergentes, né? A gente tem um pesquisador muito bom, reconhecido internacionalmente, né? Falta, de novo, né, o recurso maior, né, o apoio do governo, né, já que o custo de desenvolvimento desta classe de produtos ele é realmente muito grande, né? Então, para ser competitivas, é preciso realmente um financiamento subsidiado, né? Para que você junte isso com as universidades, né? Tem vários produtos aí nos últimos anos que foram frutos dessa parceria da indústria com universidades, né? Com a USP, né? E são produtos líderes de mercado hoje no Brasil, que vendem mais de 300, 400 milhões por ano, né? Então, a gente tem que se utilizar disso, né? E até porque, né, o Brasil tem uma flora medicinal riquíssima, né? Então, a gente usa muito pouco ainda, né? Nos últimos anos, eu tive muito contato para tentativas de parceria com empresas europeias e, em especial, umas duas suíças, né? Eles têm uma linha de fitoterápicos assim espetacular, né? Entendi. Mas o fitoterápico no Brasil ainda, né, é visto como chá da vovó. É verdade. Então, não conseguem ainda diferenciar, né, o que é um fitoterápico com ação terapêutica de um chá, né? Aham. Mas tem um mercado gigante aí que está crescendo bastante, né? A população também, né, tem sido predominante em empurrar as empresas para isso, né? Porque hoje todo mundo sabe, né, tudo de bom que existe no mundo inteiro um segundo depois que foi lançado, É né? verdade. Então a pessoa já chega no médico, né, e já diz: ó, doutor, mas eu soube que lançaram um produto para isso na Itália, que é assim, assado, que é melhor que... né? Então, as empresas começam, né, já perceberam isso há algum tempo, né, e sabem que precisam atender esse mercado, né? Precisam atender esse mercado. E principalmente agora, né, que, assim, sei lá, até 2025 a gente vai ter um crescimento absurdo da população acima de 60 anos, né? Aí vem colesterol, vem diabetes, né, vem triglicérides, vem tudo junto, hipertensão, né, a famosa síndrome plurimetabólica, né? E eles, né, todos estão chegando lá e querendo viver, não só viver mais, mas viver melhor, mais e melhor, né? Uhum. Então, tem muita coisa ainda para ser desenvolvido e a gente, como país, né, a gente tem uma indústria farmacêutica muito séria, né, com profissionais muito renomados, muito bons, né?
tanto nas nacionais como nas multinacionais. Então, Uhum. acho que se juntar tudo isso aí, né, com as universidades, né, que são muito boas também no Brasil todo, a chance de sucesso e de aceleração, né, de competitividade nesse processo é muito grande. A gente ainda vê algumas empresas brasileiras, né, que estão fazendo parceria de desenvolvimento fora. Estão Uhum. fazendo no Canadá, né, estão fazendo nos Estados Unidos, estão fazendo em outros países, né? Porque tiveram naquele país o incentivo que precisavam para o desenvolvimento de moléculas, né? Entendi, Então, entendi. eu, assim, o Brasil é fantástico, né? Por mais que a gente xingue ele, né, em alguns momentos, né? E as coisas aqui são sempre muito cíclicas, né? Aham. Mas ele tem o que quase ninguém tem, que é mercado, tamanho de mercado, né? Entendi. Poder aquisitivo, né? Então, acho que isso faz toda a diferença, né? Não só no segmento farmacêutico, mas em qualquer Também outros segmento que a gente mercados. participe. Muito bom. Muito bom, Wilson. Olha, foi excelente a nossa conversa. Muito bom escutar aí o seu ponto de vista, né? Uma pessoa tão experiente que conhece tanto. Acho que vamos ter que trazer você para falar, quem sabe, aí do mentoring, né? Do engajamento, que isso é uma coisa muito importante. Foi um prazer. Eu quero agradecer a todos também aí que estiveram conosco, escutando, ouvindo, lendo, né? Porque nós temos aqui o canal do YouTube, onde você assiste e ouve, a gente tem o Spotify, onde você ouve, e no nosso blog a gente também publica a entrevista por escrito. Então, muito obrigado a todos vocês que nos seguem. E brevemente vamos ter outro tema interessante. Aí já dei um teaser que logo a gente vai falar também de preço de produtos farmacêuticos. Interessante, interessante. Esse é um ponto muito importante de esclarecimento da população, É verdade, né? é verdade. Porque as pessoas não têm a ideia do todo, né? E a gente E vai. assim, que é o que eu falei, poxa, 10 anos para chegar no mercado, de cada 10, 9 moléculas que chegam, só uma é registrada e tem que pagar o custo de todas as outras, né? Então, tem muita coisa legal aí que eu acho que dá para ser abordada. Muito bom, Wilson. Muito obrigada mais uma vez. Adorei conversar com você. Nilva, brigadíssimo, né, pelo convite, por essa oportunidade. Foi muito prazeroso, muito legal. Espero que a gente possa estar junto outras vezes. Estaremos. Obrigada. Obrigado, um abraço.